Seja muito bem-vindo ao podcast Talento, Gente e Gestão. Você está aqui com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva, no podcast da M2C Learning. Edson, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, você também, senhor Gleidson, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo em um desses períodos. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre algumas competências essenciais, principalmente do ponto de vista do gestor, seja ele de negócio ou de equipe, né? Então, Exato. obrigado, tamo junto em mais um aí. Exatamente. Então, você que é gestor, independente da área, você que atualmente é empresário, esse assunto é a seu respeito. Vamos falar e aprofundar um pouco nas habilidades técnicas e habilidades de comportamento que todo gestor precisa desenvolver. Não é obrigatório, mas aquele que desenvolve, ele já está um passo à frente de si mesmo no seu negócio. Nem vou dizer à frente dos outros, não, porque se você for comparar-se a alguém, compare-se a você mesmo. Se você tiver que modelar alguém, modele quem já fez aquilo que você pretende fazer. Ô, E, Gleidson, eu mudaria aí, diria que é obrigatório, eu sou mais radical um pouquinho, hein? ó, então Para aqui, ser um bom líder, um bom gestor, algumas competências precisam ser desenvolvidas caso elas já não estejam nessa pessoa. então aí, show de bola. Aqui nós estamos com o mesmo assunto e duas vertentes, hein? Tá o Edson para te dar uns tapas na cara e eu para dar uma soprada. O O Edson, policial bom e o policial mau. o Edson, para que nós possamos aprofundar nesse assunto, pode ser que tenha algum gestor, algum empresário que já ouviu falar esse nome técnico, esse nome chique, mas que não ficou muito claro o que quer dizer isso. Então, acredito que é importante a gente começar explicando sobre isso, né? O que é hard skill e o que é soft skill. E, inclusive, porque, às vezes, a pessoa tende, ao escutar um termo em inglês, nem dá muita confiança, dependendo do nível de maturidade que a pessoa tem em relação àquilo. Porque a gente sabe que boa parte dos empresários, dos gestores de área, sobretudo das empresas do nosso Brasil, microempresas, empresas de pequeno porte principalmente, são muito pau na máquina, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e fica acelerado. Então, nem sempre eles têm aquele tempo ou reservam um tempo para poder aprender, para se aprimorar. E, sobretudo, porque há momentos que tem aquela cultura de que parar para estudar, parar para aprender alguma coisa sobre o negócio é perder tempo. O negócio é fazer dinheiro. Quando, na realidade, se a pessoa dedica um pouco do tempo ao estudo e encara isso com a mentalidade de que o estudo faz parte do negócio, as chances são que ele vai acelerar um processo de resultado dentro da empresa. Então vamos lá. Hard skill e soft skill. O que a gente pode falar assim bem direto ao ponto para quem está nos ouvindo ou assistindo sobre isso, Edson? Aí você me pega, Gleidson, direto ao ponto comigo? É. Não, é. Não, Então, vamos abrir aqui direto um ao ponto para parêntese. nós aqui não vai dar, não. Vamos ter que explicar o conceito. Vamos abrir um parêntese, então. Direto ao ponto, de acordo com a sua maneira. Olha só, skill, soft skill, hard skill, são duas áreas aí que dentro do desenvolvimento humano, principalmente na parte corporativa, se fala o tempo todo dentro do departamento de RH e sempre que alguém está desenvolvendo algum pensamento, alguma reflexão sobre competências e como a pessoa pode se tornar melhor, acaba se usando esses termos hard skills e soft skills. Traduzindo aí de forma bem simples, seria competências. Porém, a palavra skill quer dizer habilidade. Então, habilidade que eu tenho para alguma coisa. A palavra soft, ela vem daquela coisa mais leve, mais tranquila. A palavra hard, mais pesada, mais rígida. Mas para o nosso entendimento de realmente, não a tradução ao pé da letra, mas o entendimento do que é o soft skills e a hard skills, então, já que skill é habilidade, soft quer dizer
algo mais adaptável e flexível ao longo do tempo e moldado ao longo do tempo. Então, nós estamos falando de qual competência? Da competência comportamental. Quando a gente fala de soft skills, nós estamos falando de algo que vai acontecendo ao longo do tempo, porque comportamento ninguém muda da noite para o dia. Tá, vou desenvolver em você um comportamento X, vou te mandar ali para um treinamento, ou vou ter uma conversa com você, e amanhã você é outra pessoa. Isso não existe. Então, o soft, ele vem muito mais do entendimento ao longo do tempo do que realmente dessa questão mais light ou mais leve. Até porque a soft skills ela é mais complicada, vamos dizer assim, ela leva mais tempo para ser transformada. O hard skills, então o hard aí, ele vem das competências técnicas, o conhecimento e habilidade que eu preciso ter tecnicamente. Entenda, por exemplo, para a gente ficar bem claro aqui, que a área de vendas, usando como exemplo, ela tem uma parte que é técnica, que é hard skills, que é o conhecimento do produto, por exemplo, que eu vendo, do produto ou do serviço, e o conhecimento das técnicas de abertura e fechamento de venda, por exemplo. A abordagem, existem técnicas para isso. E o hard, então, ele vem desse conhecimento que ele é mais rápido. Não estou dizendo que ele é mais simples ou mais fácil, mas a partir do momento que eu vou para um treinamento, ou para uma conversa, ou leio um livro sobre técnicas de venda, eu já consigo entender essas técnicas de venda, como que elas funcionam. Então, para eu abrir uma venda, para eu começar uma abordagem assim, e aqui em determinado momento, o fechamento, eu uso essa regra aqui. Vamos usar como exemplo o spin selling, por exemplo, que tem toda uma metodologia, uma técnica. E quem já estudou, você senta com a pessoa, ela conversa com você sobre aquilo. Então, hard skills é habilidade técnica e é possível que eu obtenha esse conhecimento muito mais rápido. Eu saio de um treinamento com ele pronto. O contrário de soft skills. Agora, ainda usando o exemplo do vendedor, ele aprendeu. Ele aprendeu o conhecimento técnico, ele sabe agora o que é um spin selling, por exemplo, como é que começa a conversa, como é que termina a conversa. Mas ele aplica? O ele aplica vai voltar para os soft skills. É a habilidade comportamental, como, por exemplo, a boa capacidade de comunicação, a flexibilidade numa conversa, a capacidade de fazer boas perguntas, porque o spin selling é isso, a capacidade de ouvir, a paciência que eu tenho, a resiliência, a inteligência emocional. Então, começa a vir uma série de soft skills que, se não tiver junto com esses hard skills, nada vai acontecer. Então, conceituando, que foi o que você disse, né? Soft skills é essa parte comportamental que eu desenvolvo ao longo do tempo, e as hard skills são os conhecimentos técnicos sobre o produto ou serviço que eu ofereço, mais o conhecimento técnico daquilo que me ajuda a fazer o trabalho, no caso da venda. Se a gente pegar, por exemplo, desenvolvedores de sistema, o conhecimento técnico é se ele entende da linguagem de computador ali para fazer aquele programa. E aí tem várias linguagens, especificamente um é o conhecimento técnico. O soft skills aí, que é a parte comportamental, é se ele é capaz de manter o foco, se ele tem uma boa capacidade de resolução de problemas, porque o desenvolvedor o que ele mais faz é resolver problemas dentro do código, então não basta só conhecer a linguagem, ele tem que ter essa capacidade de foco e de solução de problema e o raciocínio lógico em cima disso para conseguir o resultado. Então, a gente vai unindo essas duas coisas para a gente chegar naquele profissional com a competência mais apurada. E aí eu quero dar só um próximo passo que eu acho importante. A partir disso, então, eu tenho um mapa de soft skills, um mapa de hard skills. E a gente está falando de competências para o gestor. Então, quanto mais alto você sobe na hierarquia de uma empresa, mais importante vai se tornando as soft skills, o comportamento, e menos impactante vai se tornando hard skills. Ela não é descartável. É importante ter esse conhecimento. Mas às vezes eu não preciso da habilidade tão apurada quando eu sou o presidente da empresa, quando eu sou um diretor, o nível de gerência. E quando eu sou lá no operacional, eu preciso dela pronta. Então, quanto mais eu vou subindo na hierarquia de uma empresa, mais a soft skill se torna
indispensável, e a hard skills vai estando ali para ajudar no processo de crescimento desse profissional, mas quanto mais se sobe, ela se torna mais flexível ali do conhecimento, da habilidade dessa hard skills, por exemplo. Perfeito, Edson, perfeito. Você que é empresário e gestor, eu recomendo você pegar alguma coisa para anotar. Porque só nesse conceito que o Edson apresentou aqui de hard skills e soft skills, ele já deu as dicas de quais são algumas das habilidades técnicas e algumas das habilidades comportamentais que você, gestor, precisa desenvolver. Que você, empresário, precisa desenvolver. Então, só recapitulando algumas aqui, o Edson usou o exemplo na área de vendas e na área de programação e desenvolvimento de software. Você pode levar isso para outras áreas que você atua. Então, do ponto de vista de habilidade técnica, você precisa ter uma habilidade técnica em termos de conhecimento e capacidade de aplicação na área que você atua. Então, se você, por exemplo, atua na área da construção civil, no mínimo você precisa ter um conhecimento técnico nesse serviço, nessa área. Ainda que você não seja o engenheiro ou o arquiteto, você seja realmente o gestor ali, o dono de uma empreiteira, de uma construtora, de uma incorporadora, você precisa minimamente saber como as coisas desse ramo funcionam, até mesmo para que você faça parcerias com as pessoas certas. Então, a habilidade que é intrínseca à área que você atua, você precisa saber. Se você é um profissional que atua na parte de gestão ou até mesmo empreende na área de tecnologia, você desenvolve software, você vende hardware, você faz a gestão de uma loja de informática. Minimamente, você precisa ter o conhecimento técnico em relação à sua área. Se você vem da indústria, Gleidson, eu atuo na indústria de laticínios. Que tipo de conhecimento que eu tenho que ter? Minimamente, você precisa ter o conhecimento de toda a cadeia produtiva. Se você faz a produção, inclusive, de derivados, por exemplo, de leite, você precisa minimamente ter uma clareza de como é que funciona o processo produtivo, a cadeia produtiva do seu ramo. Ainda que você não vai executar tudo, essa visão ampla é responsabilidade sua como gestor, como empresário, de ter. Uma outra habilidade muito forte que é importante você ter é essa capacidade, independente da posição que você ocupa, de fazer uma análise de dados. A gente percebe dentro das empresas o quanto que, tecnicamente, algumas ficam perdidas durante um período. E aqui eu não estou falando nada muito sofisticado, porque às vezes a pessoa vai pensar assim, Gleice, então você mais está falando para mim que essa habilidade de análise de dados, eu tenho que ter lá uma formação na área de estatística, depende do nível de exigência do seu negócio. Mas nós estamos falando aqui de uma capacidade mínima de você capturar esses dados do seu negócio ao longo do processo, à medida que você vai evoluindo, quer seja uma captura em planilha de Excel, os mais avançados vão ter um sistema de gestão, e além da capacidade de capturar esses dados, que eles não fiquem perdidos, de tempo em tempo ter essa cultura e a capacidade de analisá-los e ver para onde que esses dados estão apontando. É uma habilidade básica que todo empresário e gestor precisa ter. É verdade, Gleidson. E olha como as coisas se conectam, né? A gente não tinha planejado fazer conexão, mas é natural que ela aconteça. No podcast passado, nós falamos sobre a gestão do aprendizado. E aí a gente está falando aqui hoje dessas habilidades que o gestor precisa ter, e essas habilidades nós estamos conceituando a partir do ponto, eu pelo menos conceituei a partir do ponto em que ele pode estar crescendo hierarquicamente, mas a gente pode estar falando também do dono da empresa que não vai crescer hierarquicamente. E o que eu vou falar agora aplica-se a ele, mas aplica-se também ao nível de liderança média. A análise de dados ela é extremamente importante, tanto nesse processo do próprio desenvolvimento do gestor,
mas ela impacta junto com o planejamento, a capacidade de planejamento, que é uma soft skills. Análise de dados, ela é uma soft skills, planejamento é outra soft skills, e elas conectam perfeitamente para que esse gestor consiga desenvolver a sua própria equipe, ou seja, consiga fazer a gestão do aprendizado, que é o que a gente conceituou no podcast passado, para que as pessoas da equipe dele também tenham essa condição de crescer. Então, quando eu falei, por exemplo, de o conjunto de hard skills e soft skills, que são habilidades técnicas e habilidades comportamentais, eu preciso, como gestor, ter a capacidade de fazer essa análise dessas informações para cada cargo da equipe que eu comando, eu juntar ali, ó, nesse cargo eu preciso de X hard skills e eu preciso de X soft skills para que esse meu colaborador ele consiga saber exatamente o que eu espero dele. Então, quando eu consigo fazer essa análise de dados e fazer esse planejamento para encaixar em cada cargo soft skills e hard skills que eu preciso, que cada cargo precisa, eu ganho clareza, porque as pessoas sabem o que se espera dela, e eu ganho a partir daí uma capacidade de fazer a gestão do aprendizado, que agora eu sei exatamente o que cada um precisa desenvolver, porque quando eu tenho esse mapa é só olhar para a pessoa e fazer uma análise ali do que é mais crítico, e aí eu fazer esse desenvolvimento da minha equipe. Então, se um gestor, seja ele um empresário, um diretor, um gerente, um coordenador, um supervisor, não interessa. Se você coordena uma equipe e você quer fazer com que a sua equipe entregue mais resultado, ficar falando para a equipe que ela precisa entregar mais resultado não adianta nada, não. Não, tem que trabalhar mais, vamos lá, vamos, não está funcionando direito, nós temos que... Isso não adianta nada. Eu preciso é definir na minha equipe o que cada um precisa ter como hard skills, como soft skills, que vai entregar o resultado. E aí eu entrar com um processo de desenvolvimento nessa pessoa. Então, veja bem, nós já estamos falando aqui de análise de dados, nós estamos falando de planejamento, e agora nós acabamos de falar de outra coisa, que é a capacidade didática professoral desse gestor, para que ele consiga instruir a sua equipe. E se não for o caso, lógico, ele vai trazer gente de fora para fazer os treinamentos necessários. Mas essa visão é importante, senão ele fica dando murro em ponta de faca. É igual na área de vendas, voltando ao exemplo. Na área de vendas a gente vê muito, eu já vi muito isso. Eu vou lá incentivar a minha equipe, porque ela não vai bater meta. Eu vou chegar para a minha equipe e falar, gente, vamos lá, temos que bater meta. Mas espera aí, qual é a análise que eu fiz sobre essas metas? Qual é o que cada um já vendeu hoje em relação à meta dele? Quantos dias úteis já passou e falta ainda para conseguir? Então, qual que é a média diária de venda que eu tenho que vender? Cada um tem que vender. Qual que é o ticket médio que está sendo apresentado? Ele precisa crescer ou não? Qual que é a positivação de clientes? Ele precisa crescer ou não? Então, eu preciso dessa análise específica para conseguir fazer o resultado. Essa capacidade de análise de dados, como você disse, junto com o planejamento, essa capacidade de instruir a equipe é que vai fazer diferença. Senão a gente vai ficar no grito e não vê resultado. E o que acontece? O tempo todo que eu estou vendo são gestores que não vê resultado, que falam assim, mas eu falo 1000 vezes e não adianta. Eu estou fazendo tudo que é possível. Não está. Não está porque a gente não está entendendo o que está funcionando, o que não está funcionando, para ajudar no que não está funcionando. E soft skills e hard skills é base para todo o resto. Se eu não tenho isso na empresa, dificilmente eu vou conseguir o próximo resultado. E foi ótimo, Edson, você ter aberto essa via paralela e casando, né, com o podcast anterior. Realmente a gente não tinha pensado nisso e acabou que está no sangue da gente, né? Por quê? Quando nós falamos de hard skills e soft skills, nós estamos dizendo de habilidades técnicas e habilidades comportamentais que vão gerar impacto no relacionamento das pessoas e no negócio, internamente e externamente, antes, por exemplo, do gestor fazer uma contratação, pós-contratação, porque vai validar se aquilo que ele olhou lá atrás como sendo habilidade técnica e comportamental necessária, a pessoa consegue aplicar dentro do negócio, vai gerar impacto durante a trajetória das pessoas dentro da sua empresa e no pós, porque até no momento de você decidir quem é que você vai promover, quem é que demite, se realmente está na hora de demitir, se já fez o que tinha que ser feito para que a pessoa se desenvolvesse,
as hard skills e soft skills vão estar acompanhando. Perfeito. E, sobretudo, na visão que o mercado vai ter da empresa, do negócio, a partir daqueles que saem e a partir daqueles que entram e permanecem. Então, é muito forte isso. E sobre essa ideia do gestor conseguir fazer essa análise de dados, entra uma outra habilidade aí, que é a capacidade de fazer uma gestão de projetos. Muitas vezes as coisas se perdem ao longo do tempo dentro da empresa, porque tem aquele sangue no olho inicial, tem aquele desejo inicial de fazer as coisas dar certo, porém, quando aquilo é feito de uma forma empírica, de uma forma mais na intuição, sem um projeto bem definido, se for algo que é pontual, porque o projeto serve para isso, acaba que as coisas se perdem ao longo do tempo. Então, uma boa capacidade de fazer a gestão de um projeto faz toda a diferença para o empresário ou para um gestor de área. Perfeito, Gleidson. Bom, já fica muito claro aí que habilidade é o que não falta para que o líder consiga fazer um bom trabalho, ou seja, é realmente uma série de elementos. Eu sempre carreguei comigo uma habilidade, uma competência, uma soft skills, especificamente falando, que toda pessoa que está na posição de gerir alguma equipe precisa ter. E eu vou te dizer que a grande maioria não tem. E quando você institucionaliza isso na empresa, você começa a ver diferenças importantes na gestão das competências das pessoas, automaticamente do resultado dela, que é a, o feedback. Por quê? Por quê? Uma vez num treinamento, estava fazendo treinamento aí para uma equipe de empresários e gestores, e em dado momento, um empresário falou comigo, Edson, rapaz, eu não sabia o que era feedback. Então, vamos começar por aí. Eu não sei o que é feedback, porque muitas vezes a gente acha que o feedback, até porque a palavra sugere isso, feedback é só eu falar com alguém alguma coisa, né? Feedback é a retroalimentação através de uma informação, informação que eu dou de alguém, para alguém, aliás, sobre o que ele está fazendo. E a palavra é isso mesmo. A palavra é isso, quer dizer, eu vou lá e falo com você alguma coisa. Se está bom, se está ruim. Primeiro ponto, como base, não há essa prática dentro das empresas. Como generalizando, não há essa prática dentro das empresas. O que há é chamar atenção quando alguém erra. Isso é muito diferente, apesar de ser um feedback, porque eu estou retornando para alguém uma informação, esse não é o feedback construtivo e que vai levar as pessoas a se desenvolver. Então eu preciso o conceito real do feedback aqui é um elemento já para se colocar em prática imediatamente, é observar um comportamento e a partir desse comportamento, e esse comportamento pode ser simples maneira de ser, quanto um comportamento para se fazer uma tarefa, e aí entra as hard skills que pode não estar sendo bem feita, observar esse comportamento, observar esse fazer e pontuar especificamente qual é o comportamento que precisa ser alterado ou qual é a atividade que precisa ser mudada para que tenha melhor resultado ali na frente. Mas não é só pontuar, é pontuar e desenvolver com aquela pessoa um plano de ação. Olha, esse comportamento não está legal. Como é que a gente vai fazer para que ele não aconteça de novo dessa maneira? Essa tarefa não está do jeito que você está fazendo, não gera a qualidade que eu preciso. Então, eu estou vendo aqui a qualidade não está. Então, vamos ajustar. Esse ajustar pode ser simplesmente um acompanhamento e pode ser um treinamento formal, principalmente quando for hard skills. Então, se eu não dou feedback para as pessoas da maneira certa, construindo com elas a partir desses questionamentos, duas coisas vão acontecer. Primeiro, dificilmente eu vou melhorar a qualidade do trabalho que eu preciso nas pessoas que trabalham comigo. E segundo, eu costumo chamar que é uma covardia brutal não fazer o feedback, porque realmente eu não dou oportunidade para as pessoas melhorarem e no fim das contas eu mando ela embora. Então, o exemplo que você deu aí,
a importância dos soft skills, das hard skills e dessa avaliação, para que eu saiba exatamente quem eu vou contratar, como eu vou desenvolver, quem eu vou promover e quem eu vou demitir, porque realmente não está se encaixando no que precisa. Mas até para eu saber quem eu vou demitir, eu preciso de uma série de elementos aqui no meio, e um deles é o feedback, que vai gerar esse desenvolvimento naquela pessoa que precisa daquilo. Senão, eu só contrato e mando embora, só contrato e mando embora. E eu não sei aqui do ponto de vista das pessoas, da região onde as pessoas estão nos assistindo, eu não sei se lá, tá, nessa região onde qualquer um aqui esteja nos assistindo, se está chovendo profissional bom para contratar. O que eu conheço por aqui não está. Está difícil. Então, eu preciso desenvolver, eu preciso do esforço para desenvolver, eu preciso criar ambiente em que as pessoas se desenvolvam e o feedback é fundamental para se conseguir isso. E à medida que a pessoa, o empresário, o gestor, aplica o feedback e cria a cultura, é interessante que dentro da empresa a própria equipe ela começa a desenvolver essa qualidade também, desenvolver essa capacidade, desenvolver essa habilidade. Falando de empresas que minimamente já conseguem aplicar, já tem isso enraizado, a gente percebe que a equipe ela começa a mudar o comportamento. Então, um passa a dar feedback para o outro de uma forma muito natural e aí começam a se formar as equipes chamadas de equipes autogerenciáveis. Então, a gente percebe que empresas que têm essa cultura já um pouco mais avançada, elas chegam a um nível tal que surge um problema para uma equipe resolver e a própria equipe ela resolve, ela desenvolve aquilo ali e entrega um resultado lá na frente. Muitas vezes não há nem necessidade da intervenção de um gestor, de um coordenador. Né? Os próprios membros da equipe, dentro da autonomia que ele já tem, eles se unem e resolvem. Exatamente. E olha só, a gente está falando hoje de soft skills e hard skills, né? Sim. E isso vai ramificando para um monte de coisa, mas é soft skills e hard skills. Você falando isso aí, me veio à cabeça o seguinte: você vê o tempo todo aí na mídia, pessoas especializadas ou não, os livros que a gente lê, o tempo todo falando da importância de se contratar pessoas com a cultura da empresa. Uhum. Por quê? Bom, se eu contrato pessoas com a cultura de empresa, ela se adapta muito mais fácil ali, a empresa tem muito menos problema com aquela pessoa, ela passa a entregar resultados melhores e mais rápido. Eles chamam também de fit cultural, né? Exato. Eu vou ter que identificar se essa pessoa tem um fit cultural aqui da empresa. O que é isso, no fim das contas? Porque eu falei aqui, mas ficou claro o que é contratar pessoas que têm a cultura da empresa, contratar pessoas que têm o fit cultural, que se encaixa na cultura da empresa, que fit cultural encaixe, né? Uhum. E aí, muitas vezes, a gente fica perdido. Tá, beleza, cara, importante, cultura é maravilhoso, tem que contratar. E eu chego lá para a pessoa que faz recrutamento e falo: ó, eu quero contratar gente que tem a cultura da empresa. Aí a pessoa pergunta: tá, qual que é a cultura da empresa? Exato. Aí ele fala assim: uai, Você não é a sabe? cultura da empresa, né? É a cultura da empresa. Aí quando você fala assim, olha, quando a gente começa a fazer isso, as pessoas vão se adaptando e a partir de então elas começam a ser autogerenciáveis e aí esse autogerenciável a níveis e níveis, né? Ela Exato. começa, você mesmo falou, depois de um tempo e tal, ela consegue chegar lá. O que é isso? A pessoa começa a entender como as decisões são tomadas dentro da empresa, começa a entender como as coisas acontecem e começa a se comportar daquela forma. Ou seja, Exato. isso é absorver a cultura da empresa. Então, cultura da empresa, ela é, resumidamente aqui, tá? Por favor, é resumido, porque aí a gente teria que fazer um outro podcast só sobre isso, não daria conta. Mas cultura da empresa, então, ela é formada pelos comportamentos das pessoas, né? Então, quando eu olho para alguém que ela toma uma decisão ali que qualquer gestor tomaria daquele jeito, que ela se comporta de um jeito que a empresa gosta e fala é assim mesmo, isso é cultura. Exato. Isso é a pessoa se adaptando. Então, se a cultura da empresa é comportamento, e eu acabei de falar aqui no início da nossa conversa que soft skills é comportamento, e também falei da importância de você pegar cada carga e mapear soft skills ali, então eu estou dizendo que você está escrevendo a cultura da empresa. Será que se eu tiver escrito nos cargos ali as soft skills que eu preciso, ou seja, o comportamento, ou seja, a cultura,
Agora fica fácil de contratar, porque quando eu falo assim, contrata alguém que tem a cultura da empresa, eu vou lá no mapa de soft skills e falo, a pessoa tem que ter isso aqui, ou pelo menos o mais próximo disso. Agora eu volto aqui no recrutamento e seleção e vou aplicar o conhecimento aqui de recrutamento e seleção baseado na cultura da empresa. Sim, Facilitou? demais. Eu acho que muito. Então fica uma dica aqui para nós dois. E na verdade a gente já está com isso mapeado. É, Surgiu aqui agora, mas já está mapeado. O próximo podcast é sobre recrutamento e seleção. top demais. Nós estamos nos instantes quase finais do nosso podcast, embora temos muito mais coisa para compartilhar. Quero pontuar aqui, Edson, fiz algumas anotações. Uma soft skill muito interessante e importante para todo gestor, que é a capacidade de liderança. E se nós fôssemos resumir a capacidade de liderar, é você conseguir realmente influenciar as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito e a entregar até um pouco mais, sob a perspectiva de que entregando até um pouco mais é bom para a empresa, para o negócio, mas é bom sobretudo para a própria pessoa. Então essa capacidade de persuadir as pessoas dentro da equipe, dentro da empresa, de forma tal que as coisas aconteçam, é o nosso papel como gestor, como empresário, é o papel de líder. E eu recordo de uma palestra do Bernardinho lá do vôlei que eu vi, e ele falava sobre isso. Falou, olha, enquanto um gestor, um líder, ele está cobrando de alguém, independente do nível hierárquico dessa pessoa, a pessoa cobrada, ela precisa ficar feliz, porque isso significa que ele confia na capacidade, confia nas habilidades, confia que a pessoa é capaz de evoluir, de crescer, de progredir. Se o seu líder, o seu gestor parou de te cobrar, tem alguma coisa errada. Pode ser que seja com Exatamente. ele, pode ser que seja com você. Exatamente. Então, partindo desse princípio de que todo gestor, todo empresário, ele precisa desenvolver habilidade de liderança, à medida que você desenvolve-se como líder, acontece uma outra coisa que gera impacto em termos de cultura, em termos de crescimento de negócio, que é o autodesenvolvimento das pessoas. Quem está à sua volta acaba se espelhando em você de alguma maneira e acaba inspirando naquilo que você faz. E acredite, vai inspirar mais naquilo que você faz do que naquilo que você fala propriamente dito. Porque se você diz algo e faz algo que contrapõe, algo que é diferente daquilo que você está falando, opa, caiu a credibilidade. Fazendo uma analogia, eu lembro daquele filme 300, em uma cena que tem lá o rei Leônidas, e ele está juntando ali o grupo para formar o exército lá com 300 homens e para lutar contra centenas de milhares de outros homens de exércitos ali adversários. E aí chega um moço baixinho, todo desajeitado, corcunda, diferente do perfil dos homens lá do exército do rei Leônidas, e ele queria fazer parte do exército. E aí o Leônidas vira para ele e fala assim, olha, não é que a gente está te discriminando, só que aqui, para fazer parte desse exército, nós precisamos de algumas características. O seu escudo ele precisa chegar numa altura tal que você consiga proteger o soldado que está do seu lado. Então, se você não tiver essa característica, você vai ser útil para outra coisa, não para compor o exército. Então, olha que a capacidade de liderar, ela vai além da capacidade simplesmente de dar ordem. Essa percepção de onde as pessoas encaixam, essa capacidade de você alocar as pessoas de uma forma tal que realmente elas sejam úteis e que o potencial máximo delas seja aproveitadas naquilo que ela está ali para poder fazer dentro do grupo. Então, diante de todas essas habilidades que nós falamos, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comportamental, nós esperamos que você, gestor, empresário, anote ou guarde na cabeça e não se perca, porque de repente pode parecer assim, poxa vida, num podcast como esse, eu já percebi tantas coisas que vão ser úteis, que eu adapte, pontos que eu posso melhorar. Eu já tive vários insights, e aí quando você tem um monte de ideia, você corre o risco de parar diante das ideias.
tem um conceito naquele livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que fala que nós tendemos a sermos paralisados não pela falta de ideias, mas pelo excesso de ideias. Então, o que você faz? Pega, diante de tudo isso que você já ouviu nesse podcast até agora, já assistiu, um ponto, uma habilidade que seja comportamental ou habilidade técnica, que você percebe assim, poxa vida, essa aqui, se eu começar a desenvolver, se eu der foco para ela, se eu der atenção a ela, já gera um impacto positivo em todo o resto. E aí você dá atenção. E aí, quando nós falamos dessa habilidade de liderança, quando o Edson mencionou assim, olha, você que é empresário, talvez você não vai ter ali hierarquicamente como crescer mais. Depende do tamanho do grupo e tudo mais. Só que se você olhar do ponto de vista da posição que o empresário ocupa, como que se dá o crescimento do empresário? Dá-se no sentido de uma equipe coesa, uma empresa coesa, ampliação da participação no mercado. Aqui você cresce agregando novos negócios ao seu ecossistema. Então, pense do ponto de vista de filiais, pense do ponto de vista de criar em torno do seu negócio outros sistemas, outras empresas, outros negócios que se complementam. E pensa do ponto de vista, sobretudo, financeiro, que acaba sendo o mínimo diante de vários outros que existem, e de legado. Então, o empresário, se você for olhar em termos de crescimento na vertical, ele cresce nessas perspectivas, principalmente a perspectiva de grande mercado. E aqui entra uma outra habilidade que é comportamental, que é a habilidade emocional, inteligência emocional. Porque para você tocar tudo isso, para você dar conta de autogerir-se, desenvolver-se, desenvolver pessoas, liderar, tornar-se ainda mais competitivo, se você não cuida das suas emoções, se você não tem habilidade para lidar com as suas emoções, as chances são que no meio do caminho você pare. É isso aí. Não há dúvida de que são muitos pontos que se precisa dar atenção, né, para que essa caminhada aconteça. Eu queria trazer mais uma, Gleidson, porque por dois motivos. Pela importância dela, apesar de ser extremamente básica, pela importância dela e por apesar de tão importante, quão fácil é colocar em prática. Coincidentemente, ontem eu estava conversando aqui com um sobrinho meu e a gente estava falando de diversos assuntos, passou por questões filosóficas, menos filosóficas e tal, e a gente falou da capacidade de Sócrates, né, de fazer perguntas, a maiêutica, né, que é essa habilidade de se fazer perguntas e de não necessariamente ter que dar as respostas. E o gestor ele precisa entender, até porque isso é uma grande verdade, que ele não vai ter as respostas para tudo, principalmente quanto mais a empresa cresce. E que então é preciso ter pessoas que consigam responder para ele. Só que para essas pessoas conseguirem responder para ele precisa aprender a fazer pergunta, ao invés de responder. E normalmente, quando algo acontece numa equipe, a tendência é, vamos lá no gestor para ele falar para a gente como é que faz ou o que fazer e tal. E aí a pessoa fica sobrecarregada, porque tudo vai para ela, ela já tem os afazeres dela ali que é preciso fazer e ainda vem aquele monte de situações para resolver. E o que o gestor faz nesse momento? Dá a resposta, seja ela certa ou errada, a decisão é dele. Então, quanto mais... Então, o gestor, o tempo todo, ele está treinando a sua equipe, porque quanto mais ele responde aquelas questões, mais ele treina a equipe da próxima vez, traz cá para responder. Sim. E responde de novo, eu estou acostumando a pessoa a voltar em mim para perguntar. E daí a pouco eu digo que ninguém nessa empresa resolve nada, tudo tem que ser eu, as pessoas não querem assumir a responsabilidade, elas não querem aprender, mas você está treinando as pessoas a fazerem isso. E sendo que o principal papel do gestor, enquanto gestor da equipe, é treinar essa equipe.
E as perguntas, elas são fundamentais porque ela vai trazer duas coisas. Primeiro, eu vou desenvolver as pessoas. Segundo, eu vou entender quem é que sabe, quem não sabe. Porque às vezes eu peguei a minha equipe, coloquei ela num treinamento, seja ele técnico ou comportamental, seja hard skills ou soft skills, e agora eu gostaria pelo menos que esse conhecimento fosse aplicado, seja ele comportamental, seja ele técnico. Então, a partir do momento que surge uma dúvida e alguém traz essa dúvida, eu não tenho mais que responder. Eu tenho que perguntar. E a pergunta mais simples do mundo, que começa a gerar grandes resultados nesse sentido, quer dizer, ou a pessoa vai entender que ela tem autonomia para fazer e vai fazer, ou eu vou olhar e falar, essa pessoa precisa de mais treinamento, que ela não sabe nem responder. Que é a pergunta, o que você faria nesse momento? Então, eu trago um problema, está acontecendo tal coisa, ou o cliente perguntou isso, o cliente pediu para parcelar a venda ali em 10 vezes. A pergunta é: o que você faria nesse momento? O cara vai responder: não, eu parcelo. Tá. Você olhou as diretivas da empresa? O que a empresa diz sobre isso? Quais são as regras? Nas regras é que pode só até 5. Então, por que você faria até 10? Entende? Olha como é que eu estou treinando a mentalidade dessa pessoa com um elemento chamado fazendo perguntas ao invés de responder, e fazendo com que ela pense, porque da próxima vez que ela vier com um parcelamento de 10 vezes, ela mesmo já vai pensar: opa, a diretriz é 5, então nem vou lá falar de 10. Eu posso talvez aproveitar e inserir algumas questões do tipo: olha, quando o valor ultrapassar X, aí você vem cá para a gente conversar. Até esse valor, a regra é essa. Então, tem entre N situações que a gente pode fazer isso. E essa é uma habilidade que eu vejo pouco em líderes, pouca gente aplicando. Porque nesse momento eu condiciono as pessoas a me deixarem mais focado no que eu preciso fazer, porque são coisas que ela pode tomar a decisão, e aquilo que não pode eu deixei escrito, até aqui você aplica essas regras e daqui para cá você vem em mim. Então essa é uma técnica, é uma habilidade que todo e qualquer gestor precisa desenvolver, e é muito fácil de colocar em prática já amanhã. Eu vou citar dois casos aqui. Dois casos muito pertos aqui de mim, de empresários que tiveram essa minha orientação. Um deles teve orientação realmente em um treinamento meu, aplicou, trouxe o feedback positivo, do tipo, rapaz, a pessoa me perguntou isso, eu perguntei isso, e ela foi lá e resolveu, não precisei falar. Ótimo, olha que maravilha, funciona, funciona. Daí, um tempo, ele já não estava aplicando isso mais. Ele parou, ou seja, não desenvolveu essa habilidade. Sim. Outro empresário que viu essa dica numa palestra, aplicou essa técnica na equipe, viu o benefício daquilo, voltou e falou: Edson, eu quero um curso completo para meus gestores. Olha só. Então, olha a diferença de entender e realmente querer replicar e aplicar, e porque realmente isso funciona, porque realmente isso dá resultado. E é uma coisa básica, simples, é só aplicar hoje ainda. Falei amanhã, mas não é amanhã, não. É hoje É ainda. hoje. Sim. Então, essa eu acho que resume muita coisa, apesar de tudo que a gente falou, mas resume muito porque eu já aplico agora. E já que nós estamos falando de fazer perguntas, habilidade de fazer perguntas, algumas perguntas para você, empresário e gestor, nesses instantes quase finais do nosso podcast de hoje. Hoje nós estamos falando das habilidades que todo gestor precisa desenvolver. Uma pergunta: quais são os comportamentos atuais da sua equipe? Que tipo de intervenção você precisa fazer em relação a esses comportamentos? Quais são as habilidades técnicas próprias do seu negócio que você, durante esse podcast, foi percebendo que precisa desenvolver? Qual vai ser o próximo passo que você vai dar em relação a desenvolvê-las? Do ponto de vista de habilidade comportamental, qual é a habilidade comportamental que você escolhe para dar foco a partir de hoje, durante as próximas 4 semanas? Qual é a sua habilidade comportamental alvo? Se você
tem liderados que ocupam uma posição hierárquica na empresa, quer seja de coordenação, de supervisão, gerência, qual é a habilidade comportamental que durante o podcast você percebe que se esse coordenador seu, gerente, gestor de área, desenvolver, ele vai avançar. A sua empresa vai para um próximo patamar por conta do desenvolvimento da habilidade comportamental dele e a aplicação dela na equipe dentro da empresa. Então, qual é a habilidade que você vai sentar e vai alinhar com esse gestor de área, com esse gerente, com esse coordenador, supervisor, para que ele, como sugestão, dê atenção durante as próximas semanas? Diante de tudo que nós dissemos aqui nesse podcast, se você pudesse fazer um comentário, quer seja no podcast, quer seja no vídeo, se estiver assistindo em algum canal de vídeo, alguma mídia de vídeo, qual é o ponto que mais chamou a sua atenção durante esse podcast? E o Edson vai deixar as considerações finais. Hoje eu encerro com essas perguntas para você, gestor e empresário. O Gled, já que é importante perguntar, eu vou inserir mais um aí. E vou finalizando também. A pergunta é, você respondendo essas perguntas aí do Gleidson, para que seu desenvolvimento aconteça, para que você consiga desenvolver as suas hard skills ou as suas soft skills, falando especificamente de comportamento, a pergunta também é, quem é o seu amigo que precisa desse conteúdo para que ele também possa se desenvolver mais e mais rápido? Assim que você conseguir responder, compartilhe o conteúdo para que você possa ajudar essa outra pessoa, assim como a gente tenta ajudar vocês aqui. Dito isso, eu me despeço de vocês. Espero estarmos aqui, estaremos na próxima semana gravando novamente esse conteúdo para você, para disponibilizar. E aí nós estamos fazendo um compromisso aqui, Gleide, porque eu falei no meio do podcast, o próximo tema será sobre recrutamento e seleção. Ótimo. E mais uma vez, vamos abordar competências, soft skills e hard skills para esse processo. Maravilha. E a próxima, e muito obrigado. Isso aí. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Esse é o podcast da MTC Learning. Forte abraço e lembre-se, aprender, aplicar, compartilhar e gerir o conhecimento. É isso. Até o nosso próximo podcast. Até mais.